sequência, o Congresso concluiu então a análise do pacote fiscal e a economia prevista pelo governo ficou abaixo do esperado. Com isso, a equipe econômica não descarta novas medidas para reduzir os gastos no ano que vem. Em meio ao debate, a votação do orçamento fica agora para 2025, destaque do André Anelli. A proposta aprovada pelo Senado cria um teto para o crescimento do salário mínimo de até 2,5% acima da inflação do ano anterior, com valorização mínima de 0,6% acima da inflação em caso de recessão econômica. Em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, a concessão vai ficar sujeita à análise do grau de deficiência do beneficiário, se é de grau moderado ou grave, e ainda mantém a definição mais ampla prevista hoje na legislação para a pessoa com deficiência. Permanece a obrigação prevista pelo texto do governo de levar em consideração a soma dos rendimentos brutos mensais dos membros da família que vivem na mesma casa, o que hoje não é previsto para o cálculo da renda familiar. Os beneficiários de programas de transferência de renda também deverão ter cadastro atualizado até no máximo em 24 meses. Em relação ao Bolsa Família, o texto aprovado prevê que um ato do Poder Executivo pode alterar o valor limite de desligamento do programa, caso seja observada renda superior ao valor de meio salário mínimo. Todo esse texto recebeu 42 votos favoráveis e 31 contrários e vai à sanção presidencial. Um dia antes, os senadores aprovaram os outros 2 projetos do pacote de corte de gastos do governo. Entre os principais pontos do projeto de lei complementar está a proibição de aumentar benefícios fiscais e até da Seguridade Social, como seguro-desemprego, se houver déficit nas contas públicas. Esse texto também permite o contingenciamento das emendas parlamentares não impositivas, ou seja, aquelas não obrigatórias, e ainda libera o uso de recursos de fundos públicos para fazer superávit. Já a proposta de emenda à Constituição, também aprovada na última quinta-feira, restringe a concessão e reduz o valor do abono salarial, além de enquadrar as verbas indenizatórias no teto do funcionalismo público. O texto da PEC já foi promulgado. Na sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ajustar as contas públicas é uma missão dos 3 poderes da República. O objetivo central é o de preservar a coesão fiscal, alinhando o regime jurídico dessas despesas àquilo que preconiza o arcabouço em vigor e o presente cenário global em que o Brasil está inserido. Não é de hoje, senhoras e senhores, que a responsabilidade fiscal se afirma como um valor regente da atuação de todos os poderes do país. Ainda que seja natural, legítima e até saudável a existência de variações e divergências na forma de se concebê-la e de se concretizá-la nessa ou naquela quadra histórica, o fato é que a responsabilidade fiscal se consolidou como um imperativo nacional e, nessa medida, um princípio de que o parlamento jamais irá abdicar. De saída do comando do Senado, Pacheco fez um balanço do período à frente da casa e indicou que 2025 será um ano de desafios. Que é o início de uma jornada de responsabilidade fiscal, porque depois de entregue a reforma tributária, que foi feita agora, certamente 2025 vai ser pautado por uma discussão sobre a qualidade do gasto público, o tamanho do Estado brasileiro, combater privilégios, combater desperdício, combater excesso, ter mais eficiência no gasto público. Eu tenho perfeita convicção de que isso pode ser feito pelo Congresso Nacional em 2025, como foram feitas todas essas medidas muito difíceis até, a dificuldade enorme de uma reforma da Previdência, uma dificuldade enorme para uma reforma tributária, há uma dificuldade de controle de gasto público, não há dúvida, mas o Senado cumprirá o seu papel em 2025, como certamente a Câmara também o fará. Segundo o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, a economia com o pacote fiscal será de, no mínimo, 60 bilhões de reais nos próximos 2 anos. O tema dos supersalários não foi abandonado. Nós temos 2 projetos que estão aqui. Um, inclusive, de autoria da oposição, que vamos debater, e outro que proveio da Câmara. Nós vamos votar esse tema no começo do próximo ano. A questão dos militares foi encaminhado um último PL, que não teve tempo hábil de tramitar aqui, que nós vamos enfrentá-lo em fevereiro. E, por fim,
60 a 70 bi é mais do que isso que nós votamos aqui. Se esquece que o último projeto que votamos aqui sobre a repartição de dívida dos bancos vai representar pelo menos mais 20 bi, 16 a 20 bilhões. Ou seja, foi pedido para que nós entregássemos uma economia de 70 bi. Nós estamos terminando essas 2 semanas, concretamente, entregando mais que isso. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu o desafio de equilibrar fiscal e manutenção de benefícios e garantias em um país desigual. Essa é a arte de se fazer um governo que equilibra, que não abre mão da responsabilidade fiscal, mas não faz dela a única razão de ser. E, portanto, para nós é ter equilíbrio fiscal e buscar cada vez mais o equilíbrio social, atendendo aqueles que mais precisam. Ao encaminhar o pacote ao Congresso, o governo apresentou cálculos preliminares que apontaram uma economia de cerca de 70 bilhões de reais em apenas 2 anos, com a aprovação das 3 matérias. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que novas medidas de ajuste podem ser adotadas no ano que vem. Eu acredito que o executivo, em qualquer esfera de governo, seja uma prefeitura, seja um estado, ele tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso não pode ser uma coisa assim, agora nós vamos começar a fazer isso. Isso tem que ser uma rotina. Por isso foi criada uma secretaria no planejamento, para isso que foi criada uma metodologia de trabalho, para isso que existe órgãos interministeriais. Isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. Assim que você identifica que alguma coisa está saindo daquilo que estava previsto, que o legislador imaginou, quando você cria um benefício, você imagina o perfil do beneficiário, qual é a situação em que ele deve ser atendido. A partir do momento que você vê que está tendo uma incongruência entre o desejo do legislador e a prática corrente, seja em virtude de liminares, seja em virtude de interpretação do próprio gestor público, você tem que corrigir. Então, e não é no sentido de tirar direitos de quem quer que seja, é no sentido de adequar a vontade do legislador à execução do programa. Eu não vejo isso como algo que deva ser considerado mais algo a ser anunciado, olha, vamos começar de novo. Não vamos começar, nós vamos terminar esse processo. Com a votação do pacote fiscal, a análise do orçamento foi adiada para 2025. A expectativa é que a votação ocorra entre os dias 1º e 20 de fevereiro. De Brasília, André Anelli. E depois da